Olá pessoal do oitavo, vamos fazer uma correção aqui das atividades da última semana. Nós temos aqui a questão 1, tá? E a questão 4 que foi pedido para vocês, que são as análises das imagens. As imagens a seguir, da autora desconhecida, foram feitas em 1789 e apresentam referências que nos ajudam a refletir sobre a sociedade francesa no período pré-revolucionário. Observe-as, desenvolva as propostas em seu caderno. Bom, vamos lá. Nós estamos vendo a primeira imagem e a segunda. Quem que nós vemos aqui? Nós vemos o primeiro estado, o segundo estado e o terceiro estado, ok? O que estão fazendo? Os dois belos e formosos não tem mais o que fazer do que ficar, digamos que, livre, leves e soltos, né? Sobre o terceiro estado que tem que suportar o peso dos dois, né? Tem que suportar a carga de gastos, a carga humana dessas duas sociedades. E nessa segunda, olha que nós estamos vendo os mesmos três sociedades, os mesmos carinhas aqui, tá? Todos em comum acordo levando a mesma pedra que outrora estava sobre um estado só, né? Agora ela está sobre os três. Em pesos iguais, tá? Bom, a questão aqui, na questão A, ela vai falar o seguinte: copie o quadro. Copie o quadro e preencha, tá? O que ele vai pedir? Da imagem 1, em que local se encontra essa imagem aqui, pessoal? A imagem se encontra numa paisagem rural, ok? E a 2 também. Então, local é rural, outro lugar também paisagem rural. No segundo, quais os personagens, né, de grupos sociais? São os mesmos nos dois, não são? Então, quais são os grupos sociais? O clero. Eu não quero o primeiro, segundo e terceiro estado, tá? Eu quero que me expliquem quem são o primeiro, segundo e terceiro. O clero, a nobreza e os servos, ou camponeses. E aqui é a mesma coisa. Vamos lá. E a cena? O que define essa cena? Essa cena, nós vemos uma classe social que carrega o peso de duas classes sociais sobre o seu corpo, sobre si. E na terceira, os três estados têm a mesma carga a suportar, né, ao longo do tempo. Seria mais ou menos isso. Ou todos os três estados dividem entre si igualmente, né, ou igualitariamente. Agora desenrosquei a língua para falar igualitariamente o mesmo peso que tem na sociedade. Tá bom? Vai lá, a B. Elabore um título para cada uma das imagens. Isso aqui é pessoal, tá? Eu coloquei aqui, né? O sufocamento do terceiro estado pelos mais ricos. Que mais? O segundo eu coloquei assim: igualdade de valor entre as classes. Né? São os nomes que eu dei, mas isso é pessoal. Crie uma hipótese para explicar a ausência da autoria do Estado. A única hipótese era por causa da falta de liberdade de expressão. Quem iria fazer algo, né, para contestar contra o rei num período em que ele mandava em tudo? Tá? A outra questão é, na sua opinião, qual é a mensagem que o autor representou nas imagens? Ele representou dois períodos, tá? O período pré-revolução e pós-revolução francesa.
pré-revolução, ou seja, o período em que havia os reis absolutistas, e o pós, tá bom? Vamos lá. Vamos para a questão 4. Essa semana estava muito facinho para vocês, hein? Questão 4. Ela vai pedir sobre essas duas imagens, né? Napoleão, sobre o seu cavalo branco, que na realidade não era branco, era marrom. Branco era o nome do cavalo do Napoleão, tá? O cavalo dele chamava-se Branco. Blanc, na realidade. Olha lá. Qual das imagens mostra Napoleão Bonaparte? Ou melhor, qual das imagens mostra Napoleão Bonaparte de forma heróica? Que elementos da obra confirmam essa percepção? Bom, qual é o heróico? Oxe, não preciso nem falar, né? É a imagem 1. E que elemento da obra confirma essa percepção? Que a outra parte, ele tá como um demônio, filho do demônio, não o demônio, mas o filho do demônio, entendeu? Ele tá aqui, ó, no seu cavalo branco, com sua roupa sei lá, de general, apontando os rumos, né? O futuro. Isso demonstra, tá? Que mais? Qual a imagem? Qual das imagens? Cadê? Qual das imagens mostra Napoleão Bonaparte de forma anti-heróica e que elementos da obra confirmam essa percepção? É a segunda, e confirma ele como filho do capeta, né? Muito fácil, muito fácil. Essa questão dessa semana foi dada para vocês, hein? E a terceira e última, Napoleão foi o homem do seu tempo. Sua ascensão ao governo francês foi recebida por uma maioria com a chegada de quem poderia garantir as conquistas da Revolução. Sua trajetória, marcada pelo personalismo, não teve as glórias que são conferidas aos heróis, nem provocou aversões comumente dirigidas aos vilões. Considere o que você estudou nesse módulo sobre Napoleão e elabore um texto que reflita sobre o significado desse personagem histórico para o seu tempo e para nós nos tempos de hoje, tá? Napoleão, pessoal, é uma resposta pessoal. Porém, Napoleão foi aquele que na França assumiu o papel de condutor, tá, da estabilidade. Por isso ele foi aceito por todos, ok? Todas as classes queriam derrubar o rei. Todas as classes que não eram do clero e nem da nobreza. Fique bem claro. Mas todas aquelas classes sociais que conseguiram derrubar o rei durante a Revolução Francesa, não se esqueçam que após isso criou-se dois grupos, os girondinos, os jacobinos, e entre eles, né, lutavam por direitos próprios. Nós temos ali os girondinos lutando pelos direitos das classes mais altas, por diminuição de impostos e tudo mais, e os outros lutando por interesses das classes mais baixas, né? Tabelamento de preço, fim da escravidão e tudo mais. Bom, porém, cada vez que um representante desses grupos aí assumia o poder, ele regaçava com o outro lado, tá? Quando o outro entrava, descontava, queria arregaçar com o outro. Então, o que aconteceu? Quando Napoleão assume o poder, e ele com um braço forte, né? Ele tem a condição, e na vista deles, né? Na vista dessas pessoas da sociedade, e inclusive ele vai mostrar isso ao longo do tempo, que ele tem condições de manter a estabilidade política, tá? Vai acalmar a população, tá? Vai acalmar o parlamento e esse motivo, né, vai fazer com que todos aclamem ele e dando apoio a ele quando ele apresenta o plano de expansão. Que assim que ele assume o poder, ele acalma os conflitos internos, ele resolve os problemas econômicos, ele apresenta um segundo plano, seria o plano B, o plano de expansão.
E essa população, como ouviam como um grande homem, um homem que trouxe estabilidade e que poderia fazer com que a França crescesse ainda mais, dão esse apoio de expansão, ok? Ficamos por aqui e até o próximo vídeo.